Muito bem. Bom dia, professor Vaguinho. Vaguinho, eu queria ainda voltar a um jogo lá de Florianópolis, para mim conseguir ter um entendimento do senhor. O senhor é conhecido por formar equipes agressivas, né, com atacantes, né? E nos surpreendeu na última escalação. O senhor sacou um atacante, né, um ponteiro, que os 3 primeiros jogos o senhor jogou no 4-3-3, o senhor jogou com 3 volantes, mais um armador, né? E mesmo assim, em 12 minutos, o time tomou 2 gols. Qual que era o seu plano de jogo com essa escalação e, na sua avaliação, o que deu certo e o que deu errado? Bom dia, Jânio, bom dia a todos. Mas a equipe não foi retranqueira, ela foi armada para jogar ofensivamente. O Klinsmann era para ter feito a função do atacante pelo lado direito e ele veio pelo meio. Foi treinado outra maneira, infelizmente o garoto na hora ali ele quis pegar muito mais a bola e ele voltou. Tanto é que os 2 lances de gol do Avaí foram perdas de passe dele no meio, onde estava congestionado. Então não foi treinado isso, não foi feito isso. E as jogadas eram para ser feitas nas costas do lateral e nas costas dos 2 volantes. Eu armei 3 para atrair o Avaí para jogar nas costas. E nós íamos ter 3 ofensivos, que é o Zé Eduardo Povo e o Klinsmann lá na frente, ele não o fez. Então, as escalações foi em cima disso, mas não teve nada defensivo, não, ao contrário. Nós sabíamos que nosso time era superior, era para ser muito mais experiente, e acabamos levando 2 gols aos 7 e 17 minutos. Aí nós conseguimos inverter, conseguimos a virada, veio uma segunda etapa, estava administrado até os 10 minutos, quando se toma um gol de primeiro pau. Não teve nada a ver com zagueiros, não teve nada a ver com zaga. A bola passa no primeiro pau que estava treinado, e infelizmente levamos o gol. Buscamos. E aos 46 minutos, uma grande defesa do Otávio, do Avaí, era para nós termos feito um gol, o goleiro foi excelente. Quando saiu-se a bola, um escanteio para eles, e novamente no primeiro pau, aonde ele cabeceou, o Zé Eduardo era ali a bola, o Zé Eduardo nem salta com ele, e o Golas faz uma grande defesa. Infelizmente, o Bandeirinha teve uma convicção, que eu acredito que ele estava mal posicionado, uma situação de visibilidade não tão boa, e na regra, é claro, a bola tem que passar totalmente. Será que ela passou? É muito difícil. Quando, às vezes, acontece um lance desse, não estamos aqui generalizando, polemizando, falando mal do Bandeira e nem dando desculpas. Mas se acontece um lance desse, mais no início do jogo, alguma situação, você ainda tem chance de uma recuperação. Mas um lance desse que perturba tudo, não tinha recuperação, 47 minutos, e acabou ainda, infelizmente, trazendo uma expulsão do Felipe Manuel. Então, é um prejuízo de uma derrota, de um ponto que poderia ter vindo e de uma expulsão de um atleta. Então, isso acaba sendo, no final do jogo, muito prejudicial. Vaguinho, bom dia. Vaguinho, eu queria que tu explicasse, dentro do teu esquema tático, não só pelo jogo do Avaí e os outros também, a diferença no esquema tático para ti entre o Klinsmann e o Juninho Tardelli. O porquê de Klinsmann e não Juninho Tardelli no meio-campo? Primeiro, o Klinsmann é um garoto novo, pode ser um ativo do clube, e do que eu o conheci treinando, era para ele ser realmente uma das revelações da competição pelo futebol que ele tem. Ele não conseguiu até agora colocar em prática o que ele desenvolve em treino e o que ele é. A minha conversa com ele, há meia hora atrás agora, sozinho, foi justamente sobre isso. O que foi planificado para o jogo, o que ele fez e não está conseguindo fazer, para ele se soltar mais, está muito inibido, muito introvertido, e que ele precisa jogar mais. Nesse momento, nós vamos preservá-lo, nós vamos fazer com que ele entre durante a partida, vai depois, tenha uma reflexão, para que possa mostrar o verdadeiro futebol. Então, nesse momento, entra um Diego Tardelli. Tardelli é um meia em que eu gosto também. Quando eu cheguei, ele já estava contratado. Ele é um meia que eu espero que, com experiência em cima de um barra, ele consiga fazer e pifar nossos jogadores. Então, Juninho Tardelli vai ter a oportunidade da sua cobrança agora, tomara que ele consiga jogar. Vaguinho, o Marcílio começou bem a Copa Santa Catarina com 2 vitórias, entrou no momento de instabilidade, perdeu os 2 últimos jogos. Como é que vocês cobraram os jogadores? Como é que foi a conversa depois dessas 2 derrotas e a saída do G4? E como que o elenco absorveu essas cobranças também e a pressão de jogar com a camisa do Marcílio, com torcida, com imprensa? Como é que foi esses últimos dias? Olha, acho que não é momento de instabilidade, Cacá. Se nós olharmos a tabela, eu me lembro, eu estava no Jânio quando saiu toda a tabela e tudo mais, ele mesmo, na sua explanação, ficou muito abismado da maneira que foi. 4 jogos, 3 jogos fora, sendo 2 viagens para Chapecó e lá para Concórdia.
e depois um jogo na capital contra o Avaí. Esquece agora se o Avaí está com um time misto, mesclado, sub-20, esquece, é o Avaí. E nisso aí, quando você faz a tabela, Chapecó, Concórdia e Avaí fora. Qual é a somatória de pontos que a gente prevê? Qual é a situação? Baixa. Qual é a situação que nós temos obrigação? De vencer os jogos em casa. Qual é a nossa planificação de classificação? Quantas vitórias tem que ter? Quantos pontos faz? Nós sabemos. A partir disso, nós temos que fazer todas as vitórias em casa e buscar pontos fora. Nós conseguimos contra a Chapecoense. Nós conseguimos 2 vitórias que conseguimos resultados, mas não jogamos tão bem. E eu disse isso nas entrevistas, principalmente para o Jânio, que estava lá na cobertura, que nós jogamos e é muito mais fácil nós corrigirmos com vitória do que com derrota. Então, existe acertos. Kaká e todos. Nós estamos aqui 40, 50 dias com uma equipe totalmente reformulada e totalmente nova. Nós estamos a 4 jogos de uma competição valendo, onde nós conseguimos 2 vitórias, que isso é importantíssimo, com o time se acertando. Então, existem oscilações na parte defensiva, na parte ofensiva. Nós estamos fazendo gols, mas estamos tomando um pouco mais, então tem que ter esse equilíbrio. Se nós estivéssemos ofensivamente e estivéssemos levando só contra-ataque, gols do adversário com todas as jogadas, eu estaria muito preocupado. Mas nas conversas com os atletas, tenho mostrado os vídeos e os gols, e tem sido pontuais os gols que nós estamos tomando. São situações corrigíveis. Eu disse para vocês e para o Jânio no início que nós temos que preparar uma equipe para estar na semifinal. Agora nós temos oportunidade de correções, oportunidade de chegar numa semifinal eliminatória. Se você perder, você está fora. Eu me lembro na última Copa que eu fiz aqui com o Marcílio, nós fomos invictos, ganhamos todas, ganhamos no Concórdia de 4, quando chegou com o próprio Concórdia no jogo seguinte, nós tomamos gols 2 minutos e fomos eliminados. Então, é preferível você, nesse momento, corrigir, mostrar a eles toda essa situação de quem é o torcedor, de quem é o Marcílio, como nós estamos, fazer os ajustes que têm que ser feitos, para quando chegar a eliminatória a gente está pronto, é o que eu espero. Então, ontem e antes de ontem, nos 2 dias eu passei vídeo para eles em relação ao jogo do Avaí, em relação aos jogos anteriores, em relação ao que foi Fluminense e Inter de Porto Alegre, como foram as marcações, altas pressões, como são as saídas. Infelizmente, eu me lembro aqui, estava o Ingo e o Jânio, que foi a semana que nós mais conseguimos treinar. Foi a semana que mais nós tivemos campos abertos. Nessa agora, pós-jogo do Avaí, só atiradores. Não entramos nenhuma vez para ir para o campo. Hoje é a nossa intenção. O que nós mostramos em vídeo, fazer na prática, fazer com que as correções surtam, para que a gente possa fazer um grande jogo, e o que todos nós queremos, a vitória em casa. Se nós fizermos a vitória em casa, são 3 vitórias. Com 3 vitórias está muito próximo de uma classificação. Nós temos 2 jogos de um nível de equipes que hoje está do Marcílio. Um é o Nação e o outro é o Inter de Laje. A minha preocupação é a pergunta do Jânio na entrevista coletiva passada. Eles estão na nossa frente porque estão há mais tempo jogando? Acabaram de ter acesso? São clubes que vêm jogando? Mas se nós quisermos classificação, é contra eles. Em casa o Inter e fora a Nação, e agora tem que ganhar do Barra. Senão não classifica, não. Então nós estamos cientes disso. Vaguinho, o que passou, passou, né? A gente fez as perguntas porque não tivemos a oportunidade de conversarmos lá. Aquela chuva toda tornou impossível. Agora é pensar para frente, né? Eu quero deixar claro que nós continuamos acreditando no seu trabalho, continuamos acreditando no Marcílio Dias, não nem estaríamos aqui, né? E daqui para frente agora é mais um time de jovens, né? Um time que corre bastante. O senhor já presenciou o jogo deles aqui, né? O que a estratégia do Marcílio Dias, como o professor vai trabalhar hoje praticamente apenas, né, professor, para esse jogo, e também tomar todos os cuidados para que não sejamos aí surpreendidos, né, professor? O que o professor monta de estratégia para esse jogo? A estratégia é vencer, Jânio. A estratégia é marcar alto, marcar pressão, não deixar eles jogarem. Todos os jogadores do Barra são iguais aos jogadores do Avaí. O Barra hoje, economicamente, fisicamente, tem estrutura de treinamento e consegue fazer com que tenha os melhores jogadores de base. A equipe do Barra é formadora. Todos os atletas que vêm jogar no Barra são estudados, são treinados e são bons. O conjunto, a idade, faz com que, de repente, eles não consigam resultados. Contra o Joinville, eles jogaram demais. Era para ter ser merecedores e ter ganho. Não ganharam. A Juventude fez alguns erros. Contra o Figueirense se impôs, jogou como adulto, conseguiu fazer os gols no início,
propôs um jogo e conseguiu uma goleada. Então, nós temos que saber como vencer, como fazer. O que, infelizmente, aconteceu agora nesse início conosco é algumas perdas de alguns atletas que faz com que nós sejamos assim não tão experientes. Eu vou dar um exemplo agora no meio-campo. Nós perdemos 3 peças importantíssimas e que, no meu modo de ver, eram jogadores aí que eram realmente para ser titulares. Eu estou falando do Ícaro, uma cirurgia que vai ter, vocês devem estar sabendo já, né? Jogadores, infelizmente, aí jogou 12 minutos, sei lá quantos minutos ele jogou pelo Marcílio, 9 meses agora em recuperação. Felipe Manuel, expulso, e o Fabiano, que antes de terminar o primeiro tempo, ele sentiu uma lesão. Eu pedi para ele ficar até o primeiro, para que eu não perdesse uma troca naquele momento, e troquei no intervalo o Fabiano. Os 3 estão fora. Então, eu tenho só o Giba de volante e o garoto, o Zé Vitor, de 19 anos, que vai jogar. Confiança grande, espero que ele consiga desenvolver e tenha capacidade para jogar. Vou colocar o Juninho Tardelli no meio, para ver a experiência, para ver a tranquilidade, para que ele possa fazer e não pifar nossos atacantes na frente. Então, a estratégia é essa. Estou só na dúvida se o Jefferson Renan vai conseguir entrar ou não. Até hoje ele deve estar fora. Vamos ver aí com o departamento médico e principalmente com o Buc. O que ele aguenta, se colocamos no banco, utilizamos depois. Então, Jefferson Renan ainda é uma dúvida. Então, de todos esses nomes que eu te falei, Fabiano, Manuel, Ícaro e o Jefferson Renan, me lembro quando eu falei com o Kaká bem no início, são jogadores experientes que nós fizemos no time. E os 4 estão fora. Então, nós temos que saber o que nós temos, trabalhar, dar moral, trazer o torcedor para o nosso lado, vir aqui e ganhar o jogo domingo para continuar. E acredito que, se ganhar, volta ao G4. Ô Vaguinho, eu acredito que a minha opinião, que o Victor não deva ter problema, até pela equipe que a gente vai enfrentar. Está no nível da idade, 19 anos. É aí que eu quero te fazer a pergunta sobre o Brandão. A gente vê o Brandão, tem problema no sistema defensivo, principalmente no setor da zaga. Até tivemos o teu zagueiro jogando com a costela machucada, o Silvio, né? E aí pelo menos esperava-se no... Quando que o Silvio jogou com a costela machucada? Concórdia, né? Não. No jogo, né? Ou depois do jogo? Não, ele entrou no jogo, não foi? Sim, mas ele jogou. Não, mas depois. Aí ele já não jogou no outro. Ele está até agora parado. Ele não foi nesse jogo. É a informação que chegou para a gente. Não, mas ele recuperou e podia ter jogado se ele tivesse. Ele estava com o 3º cartão, ele então, não pôde vamos jogar. lá. E o Brandão é considerado... O Silvio hoje era para, se ele tivesse em ordem, se eu fosse trocar a zaga, era o Silvio, não é o Brandão. Gostaria que vocês pudessem vir aos treinamentos para ver os treinos e para falar com uma propriedade maior sobre o atleta, como ele está treinando, se ele tem condições, se ele não tem. Viremos. E não só lançar. Nós precisamos ir ver e entender. Brandão não está pronto para jogar uma partida oficial, numa responsabilidade de jogar ainda pelo time do Marcílio. Tá, é aí que eu te pergunto. O jogo é contra o Barra. O Brandão não tem condição de jogar contra o Barra, até porque... Você está menosprezando o Barra? Não estou menosprezando. Eu estou comparando a idade do... Eu estou comparando a idade... Não, mas a idade do Brandão é a mesma idade dos garotos do Barra. Assim como eu vi... Então, mas eu vejo um nível que ele pode encarar uma situação, entendeu? Não estou menosprezando ninguém. É só um nível de comparação. Assim como do Avaí, eu entendia que no segundo tempo ele poderia ter entrado, entendeu? O Brandão, pela condição do campo, pela condição do próprio Sandro no primeiro tempo. Você acha que o Sandro está tão mal, cara? Para o segundo tempo, eu achei que poderia haver uma troca. Hein? Tá, Vaguinho, então vou deixar tu concluir. A resposta é tua. Eu queria saber se o Brandão pode jogar contra... Não pode? Não pode. Então, tá. Ô, Vaguinho, para o jogo do Barra, você provavelmente vai para a 5ª escalação diferente em 5 jogos, né? O quanto isso influencia no desempenho da equipe, em derrotas e vitórias como o Marcílio teve, mas qual é a influência de 5 escalações diferentes por necessidade, por desfalques, enfim, qual que é a influência dessas mudanças que você tem que fazer na equipe? É uma pena, principalmente no setor de meio campo, né? Setores de experiência. Nós perdemos no ataque um Jefferson Renan, que toda hora eu cito. Nós não conseguimos acertar nem daquele lado. Então, são jogadores experientes. Então, lógico, influencia pelo entrosamento e principalmente pela experiência desses jogadores que foram contratados para serem os titulares. E eles estão fora. Então, influencia bastante, sim. Não tenha dúvida quanto a isso, Kaká. Vaguinho, para encerrar da minha parte, né?
você é uma pessoa que tem um crédito muito grande com o torcedor. E agora eu vou fazer aqui a vez do Flávio, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para o torcedor, que ele venha. A gente tem trabalhado isso, né? Não é uma vitória uma derrota que vai apagar tudo, né? E o Marcílio tem tudo para conseguir a classificação. E eu afirmo, o time do Marcílio é bom, é uma questão de tempo. Então, eu gostaria de você deixasse a tua mensagem aí, chamando o torcedor aí para domingo nós lotar aqui novamente. Ô, Jânio, eu costumo sempre dizer a frase do jamais te abandonar. Esse é o momento. O que o Marcílio quer hoje? O que a diretoria quer? Uma boa equipe no estadual. O que precisa uma boa equipe no estadual? Tempo, entrosamento e acertar os jogadores que estão. O que nós, atletas e comissão, precisa? Título, ser campeão, carreira boa, estar bem. Quem que trabalha com eles no dia a dia? Nós. Quem que tem entendimento e quem que quer pôr a melhor equipe para ganhar? Nós. Se nós queremos e entendemos disso e estamos aqui para fazer o melhor, o torcedor tem que acreditar e fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Vir, torcer, estar com a gente, vibrar, torcer para que a gente ganhe. É obrigação nossa, se quisermos classificar, ganhar em casa, de qualquer adversário. Qualquer um em casa tem que fazer o resultado. Se você fizer, vai estar próximo à classificação. Se não fizer, vai distanciando. Então, nós precisamos, queremos classificar. O que o Marcílio tem de melhor, o torcedor? Então, aonde tem que estar? Na arquibancada, junto com a gente, para que a gente consiga a vitória, que é o que nós queremos e a torcida também quer.